Fala pessoal, beleza? Pedro aqui do canal VMC Studios. E esse aqui é o primeiro tutorial clickbait pra caramba para vocês aí, tá? Hoje eu vou falar de uma maneira para mixar vocal sem reverb, igual tá no título do vídeo aí, hein? A gente sempre vê receitas, né? Entre aspas, receitas, mas que vocal a gente, né, geralmente coloca um reverb, um delay, cria algum efeito, textura e tal. Mas tem algumas mixagens que o vocal ele é 100% limpo, assim, cru, não tem nada. Só a voz, sem efeito nenhum de reverb, delay ou coisa do tipo, né? Obviamente isso passa uma mensagem bem nítida e transparente, né, da proposta. E aqui eu vou mostrar como que eu mixei esse vocal aqui, usando alguns plugins, tá? E qual que é a lógica, beleza? Eu vou mostrar aqui no vocal do Jeff, tá? Nesse trecho aqui, ó. Deixar ele em loop. Daí eu vou falando para vocês, beleza? Vamos escutar lá então. É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim. Mesmo sendo um pecador, ele foi até o fim. Carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E no Calvário ele venceu a morte. Me deu nova vida, mudou minha sorte. Me pôs na trilha, me deu um norte. Desfez todo o poder do pecado que gera morte. Sim, hoje sou forte. Não tem uma tempestade porque Deus tá no meu bote. Sim, dando suporte. Então eu deixo a minha... Bom, essa é uma música que já saiu faz um tempo. Essa aqui é uma nova versão, né? Não é uma nova versão, porque ela não vai sair em lugar nenhum. Mas como eu trabalho junto com o pessoal, eu acabo abrindo as sessões antigas e tal, e vendo o que eu mudaria, o que eu faria diferente e tal. E, bom, tem as sessões mais antigas, né? A sessão oficial que eu mixei e tal. Mas basicamente aqui, qual que é a ideia, tá? Eu vou solar o vocal, né? Vocês viram que ele tá extremamente tight, né? Bem seco, não tem nada. Ah, isso aqui é uma música que o beat é fechado, tá? Então eu não tenho acesso aos stems nem nada, é só o beat. Tanto que eu fiz um processamento aqui que eu achei que devia e é isso, tá? Voltando aqui na voz. Bom, vou desligar os plugins e vou mostrando o que eu fiz, tá? Esse primeiro plugin aqui ele é um SPL de Verb. Ele ajuda a tirar a reverberação que tem no microfone, né? Que tem entrado no microfone por conta da sala. Beleza? Então, ó, aqui é sem ele. É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim. Mesmo sendo um pecador, ele foi até o fim. Carregou a cruz por mim, sofreu... Parece que não tem muito reverb, mas quando a gente comprime, tipo 20, 30, 40 dBs, esse reverb que tem, ele acaba vindo, tá? Então, vou tocar e aí eu vou acionar o plugin. É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim. Mesmo sendo um pecador, ele foi até o fim. Carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E no Calvário ele venceu a morte. Me deu nova vida, mudou minha sorte. Ele perde algumas frequências, um pouco do brilho e tal, mas é o que a gente precisa, entre aspas, perder para poder adicionar, né? No áudio é muito isso, assim. Às vezes coloca um plugin para tirar uma coisa, e esse plugin ele causa consequência em outra. E você tem que conviver com isso. Então eu tirei aquilo que era ruim, mas ele afetou um pouquinho daquilo que era bom. Depois eu coloco outro plugin e eu volto aquilo que era bom. Então é geralmente uma balança, né? O que não deve acontecer é quando você coloca um plugin e esse plugin ele causa um problema grande. E depois você coloca outro plugin para resolver aquele problema grande. Ou seja, se você desligar os dois, você fica no 0 a 0 de novo, né? Então você sai de um lugar para outro, mas no final das contas você continua no 0 a 0. Um plugin, ele não tem que vir para, entre aspas, corrigir o outro. Ele tem que vir sempre para somar. Essas pequenas perdas que tem de alguma coisa de um para outro, cara, depende da ferramenta, do que você está usando, ele vai causar isso ou não, ou mais ou menos, mas ele sempre tem que ser
somativo os processos. Eu tirei isso e ficou legal, agora eu coloco isso e ficou mais legal, eu coloco aquilo e fica mais legal. E não, tipo, coloquei isso aqui, causou um puta problema, coloquei isso aqui, corrigiu esse puta problema, mas causou outro problema, daí coloca outro plugin para resolver aquele problema. Ou seja, você está basicamente colocando plugins para resolver problemas que você mesmo está criando e não para somar com esses plugins, né? Basicamente é isso. Bom, essa voz, eu fiz a captação há bom tempo atrás, e é uma captação que, assim, veio muito S, né? Escolha do microfone, como que eu regulei os equipamentos para gravar, o local, não eram as situações ideais, assim como eu tenho hoje, né, que eu consigo gravar. Então os S's, eles vieram bastante. Sem contar também que é uma característica deles também ter os S's um pouco mais para frente, digamos assim, tá? Tem vários plugins de S no mercado. Alguns que eu gosto bastante, esse aqui foi um que eu descobri. E o de S depende da captação, como foi feita. O de S vai ser o game change, o que vai possibilitar você gravar deixar o vocal bem tight, bem apertado, bem definido, bem na cara, bem brilhante, mas sem ficar incomodativo, né? Sem ficar spike, né? Plugins de jazzers legais, assim, o Sibilance da Waves, ele tem um pouco dessa possibilidade. O jazzer da FabFilter. E esse aqui que é da Tony Booster. Eu não conhecia, eu baixei um pack de plugins dele que, entre aspas, acho que é free, ou era free, só que ele fica aparecendo a mensagem de demo ali, mas ele funciona. E porque eu queria um só para corrigir a frequência de fone, né, para testar e tal. E aí veio junto esse daqui, eu acabei testando e, cara, gostei bastante mesmo. Ele é quase como se fosse um SUF, só que ele atua no range de frequências ali, das médias altas até as super agudas, né, super altas, porque ele é um plugin de sibilância, né, de S. Só que ele tem alguns modos aqui, que é o Gain, o Subband e o Espectral. E esse espectral aqui é o que faz a parada acontecer. Tá? Então, vamos lá, vocês vão perceber que tem alguns S pulando. O do Jeff não tem tanto, mas o do Kevin tem muito mais. Tá? Olha lá. É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim, mesmo sendo um pecador. Ele foi até o fim, carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Percebe os foi por mim, sim, entendeu? Dá uma saltada legal. Olha a diferença com ele. É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim, mesmo sendo um pecador. Ele foi até o fim, carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E no Calvário ele venceu a morte e me deu nova vida. Cara, ele já resolve muito. Aí você tem aqui o range, ataque release, né? E o threshold dele aqui. Ele veio presetado em 3 ali, eu fui mexendo no range, no ataque, algumas coisas aqui, e funcionou legal, não senti a necessidade de mexer mais, mas você pode ajustar isso aqui também, tá? Sim, eu acho que já funcionou. Então percebe como os S, as coisas, eles vão automaticamente mais pro lugar, né? Aqui, obviamente, estou trabalhando em regiões médias altas ali, né? Ele é um pouco do que fica um pouco mais para baixo ali do que os 7K, 8K. Até uns 14, 15K, que é onde mora bem as sibilâncias, né, bem altas e que podem ficar bem spikes, né, no som. É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim, mesmo sendo um pecador. Ele foi até o fim, carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E no Calvário ele venceu a morte. Então, essas sibilâncias, às vezes você escuta e fala, pô, mas não parece tanta, mas quando você comprimir bastante, isso pula muito. Então aqui eu trabalhei de uma forma mais abrangente, né? Tanto que o range dele tá no mínimo aqui, que é em 3K, e o máximo tá lá em 19K. Beleza. É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim, mesmo sendo um pecador. Ele foi até o fim, carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um... Próximo plugin é o SSL Channel, aqui eu usei o 4000E da Burmworks. Basicamente eu filtrei em 200 Hz, porque abaixo disso não tinha informação, é uma voz super grave.
Deixei o Expander ativo para quando eu terminar as frases ele já ir secando, né? E eu não deixei o release tão rápido assim, tá em 400 milissegundos. Bom, basicamente grave, médio grave, médio agudo, agudo, médio agudo, e eu não mexi. Eu coloquei 12 dBs em 8K, tá? Uma coisa interessante, eu vou fazer um vídeo mais para frente falando do Channel Strip e falando um pouco dessas frequências aqui, ó. Quando você abre o plugin, ela já vem escolhida, né? O knob ele vem apontado para cima, que é 8K, 3K, 1K e 200 Hz. Essas frequências, elas são frequências bem chaves, assim, em qualquer música, qualquer mixagem, tá? Que 8K é uma região bacana para agudos. 3K é uma região, assim, de inteligibilidade, mas de harshness. 1K é o meio de todo o espectro. Se você colocar um equalizador, você vai ver que 1K ele fica bem no meio. Tanto que tem gente que fala que abaixo de 1K é grave, acima de 1K é agudo. De uma forma bem dicotômica, né? Grave, agudo. 1K é considerado o meio, né? A balança. E 200 Hz geralmente é a frequência onde mora o muddy, né? Aquela região lamacenta que geralmente a gente limpa em muitos instrumentos, né? Porque não é uma região tão interessante assim. Porém, ao mesmo tempo, ela é uma região muito chave, porque se você limpa muito 200 Hz, a mixagem ela começa a ficar oca. Ela começa a ficar tipo meio distante, assim, no sentido de às vezes tem muito grave em 80, 100 Hz, aí chega na região dos 200 não tem nada, e depois tem um monte de frequência, então você cria um vale. Então é legal filtrar, mas às vezes é legal dar boost. Nesse caso, nessa voz, eu sei que eu tô falando demais, eu coloquei só agudo, tá? Pra dar esse aspecto bem crisp. E outra coisa interessante, como é uma voz que, querendo ou não, trouxe uma quantidade legal de sibilância da própria gravação e tal, eu acabei filtrando em 12K. Aí pode parecer, pô, mas e o ar da voz e tal e coisa? Pessoal, isso é muito relativo, assim, porque depende muito de como a voz foi gravada. Se a voz ela foi gravada já com uma certa distorção, principalmente em cápsulas de microfones baratos, a região médio aguda, aguda, ela, por distorcer a cápsula do microfone e tal, ela acaba sendo uma região que traz muito ris e fizz, que é aquelas frequênciazinhas que ficam tipo bem lá em cima. Às vezes elas ficam meio baixas, mas quando você coloca tipo um shelf em 8K, 10K para trazer o brilho da voz, isso vem muito, tá? E aí acaba não sendo interessante. Depende de como que a gravação é feita, como veio o material para trabalhar, você consegue tranquilamente não filtrar nada nos agudos, puxar em shelf e vai ficar super bacana, super legal e você não vai ter essas frequências. Então depende muito, tá? Mas acima de 12K, 14K, por aí, até uns 15K, já é uma região de muito super agudo. Tipo, a gente já não escuta mais, a gente mais, entre aspas, sente como se fosse uma abertura, digamos assim, né? Tipo, coisa mais, tipo, parece que o teto tá mais alto, mas a gente não escuta muita coisa ali, não tem muita informação ali, né? Já, por exemplo, então, às vezes para voz, tranquilamente, às vezes dá para filtrar a voz em 10K, 12K, que dependendo do contexto da música, ela vai funcionar muito bem, tá? Ainda mais se tiver esse problema de ris, fizz, essas frequências muito, sabe, harshness e que estão ali, que não deveriam estar ali, tá? Aí é bem legal. Nesse caso, entra um pouco disso. Então eu acabei filtrando. Como eu boostei bastante em 8K, eu trago aquela respiração, o brilho da voz e tal, mas eu não trago aquelas super altas que para mim já, nesse caso, já seriam meio inúteis por conta dessas frequências e desses pontos que eu falei. Então vamos escutar lá que eu falei demais, ó. É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim, mesmo sendo um pecador. Ele foi até o fim, carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E no Calvário ele venceu a morte, me deu nova vida, mudou minha sorte, me pôs na trilha, me deu um norte, desfez todo o poder do pecado que gera. Perceberam como um pouco daquelas sibilâncias bem agudas elas acabam
indo embora por conta disso. Então, acabei usando dessa forma. E eu não falei da compressão, né? Aqui eu estou usando uma compressão de um release de uns 300 milissegundos. É geralmente um go-to, né? Um ponto legal para começar. Às vezes aumento o release, às vezes diminuo mais. Geralmente 300 é um ponto bacana de partida. E para voz eu gosto de usar um ataque rápido, tá? Porque como ela tem transiente, mas ela é uma coisa mais de sustain, eu acho que um ataque rápido ele favorece uma compressão mais legal para voz, tá? Então tô comprimindo ali 10, às vezes chega a bater até uns 14 dBs ali, ó. É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim, mesmo sendo um pecador. Ele foi até o fim, carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E no Calvário ele venceu a morte, me deu nova vida, mudou minha sorte. Então percebe como a voz ela já fica bem mais apertada, né? Por conta dessa compressão, as coisas já vêm mais pro lugar, mais pra cara, tá? É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim, mesmo sendo um pecador. Ele foi até o fim, carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E o compressor, ele tá depois do boost, tá? Depois do equalizador. Então, isso é uma coisa interessante. Quando a gente trabalha dessa forma, eu posso colocar bastante frequência, que eu acho que soma para voz, pro elemento, tá? Isso eu tô falando para voz, mas pode ser para qualquer elemento que eu acho que tá faltando. Poxa, pode faltar mais agudo para esse kick, mais agudo para essa voz, mais médio para essa voz. Que com a compressão vindo depois, é como se o compressor é que o conceito do compressor, se a gente for ver, né, ele vai abaixar o que tá alto e subir o que tá baixo, né? Então, como a gente, entre aspas, muda o balanço tonal da voz, do elemento, a gente coloca muito agudo, esse agudo em excesso ele acaba sendo a referência para o compressor, entre aspas, tá? Porque ele veio mais, é um material, a gente adicionou muita informação, muita energia nessa região de frequência que a gente escolheu com o compressor, com o equalizador. Então o compressor ele muda um pouco a forma como ele reage, tá? Então é uma forma da gente, no final das contas, sendo bem prático, é uma forma da gente colocar bastante frequência e ainda assim manter as coisas seguradas, a gente segurar esse excesso de frequência, entre aspas, tá? Mas assim não é uma regra, tá? Você pode comprimir antes e equalizar depois. Enfim, beleza? É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim, mesmo sendo um pecador. Ele foi até o fim, carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E no Calvário ele venceu a morte. Voz fica mais constante. Basicamente é isso. Depois a gente vem para esse compressor aqui que eu, cara, adoro. É um compressor, assim, para voz muito utilizado. Muita gente usa o 176 para voz, né? Na verdade, o 176 é usado para muitas e muitas e muitas coisas. Mas para voz ele é quase que um go-to, assim, comprime voz, 1176. Bom, existe uma certa receita de bolo para comprimir voz bastante, né? Principalmente a etapa de mixagem, não tanto uma etapa da gravação, mas de novo, não que você não possa fazer isso. Mas é você usar um ataque rápido ou um ataque médio do 1176, o que médio e rápido para ele é muito rápido comparado com qualquer outro compressor, principalmente, né, VCA e valvulados, e, enfim, e ópticos também, todos os outros, na verdade. Então a gente trabalha com ataque médio e um release rápido. E comprimir bastante, sem medo mesmo. Tá? Tem um engenheiro de mixagem no YouTube chamado Joe Coltrane, e ele fez um vídeo falando sobre o 1176, como que ele comprimia a voz, e eu já estava fazendo isso, mas depois que eu vi o vídeo dele, eu falei, pô, tá lá, ó. Mais um que faz basicamente a mesma coisa, tá? Então vocês vão perceber como que depois do 1176 a voz parece que ela vai mais para um lugar, que ela ganha um pouco mais de profundidade e ao mesmo tempo ela vem para frente, ela vem bem na cara, assim, e ela fica bem constante, bem inteligível, tá? Mesmo o VU batendo lá -10, -20, beleza? Então não tenho medo de comprimir bastante com o 1176, ok?
Olha lá. É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim, mesmo sendo um pecador. Ele foi até o fim, carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E no Calvário ele venceu a morte, me deu nova vida, mudou minha sorte, me pôs na trilha, me deu um norte, desfez todo o poder do pecado que gera morte. Sim, hoje sou forte, não tem uma tempestade porque Deus tá no meu bote. Sim, dando suporte, então eu deixo a minha vida pra aquele pilote. Vai louco pensar no sacrifício que ele fez por mim, mesmo sendo um pecador. Ele foi até o fim, carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E no Calvário ele venceu a morte. Vem bem pra frente, vem bem na cara, né? Então, esse é um setting que geralmente eu uso pra voz, tá? Ainda mais pra vozes de metal, rap, que são estilos de voz que são agressivas, né? Que pedem esse in your face, né? Essa voz na cara e bastante agressivo e tal. O 1176 é um compressor fantástico para fazer isso. Claro que, dependendo de uma voz mais suave, um outro estilo, esses parâmetros eles podem mudar, a quantidade pode mudar, mas é uma, entre aspas, receita de bolo para usar o 1176, né? Esse aqui, na verdade, é o da Purple Audio, né? O MC77, mas é um 1176, né? Style. Bom, depois de tanta compressão assim, a sibilância ela vem, né? Pensa, a gente está comprimindo aqui uns 10 dBs aqui, 14 dBs, do 1176, 10, 12, 14 dBs também. Então se a gente for ver, eu já gravei comprimindo ela um pouco na época, não gravei do jeito que eu gostaria de gravar com uma compressão, mas foi o que eu sabia na época. Acho que eu gravei uns 5, 6 dBs comprimindo, então assim, provavelmente já passou de 30 dBs de quantidade de gain reduction nessa voz. E aí eu venho de novo com o Sibilance. Só que aqui eu defini uma faixa de frequência específica entre 8K e 12K. Por quê? Tá? Nesse caso. Porque eu dei boost a partir de 8K e eu filtrei a partir de 12K. Tá? Então assim, é a região que eu mais adicionei frequência, mais ou menos, né? Então eu acabei delimitando aqui para daí não afetar mais tanto os meus médio agudos, né, aqui, e nem os super agudos que eventualmente eu vou ter aqui, tá? Então olha lá. É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim, mesmo sendo um pecador. Ele foi até o fim, carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E no Calvário ele venceu a morte, me deu nova vida, mudou minha sorte, me pôs na trilha, me deu um norte, desfez todo o poder do pecado que gera morte. Sim, hoje sou forte, não tem uma tempestade porque Deus tá no meu bote. Sim, dando suporte. Você vê que, querendo ou não, depois de tanta compressão e da gente ter usado aquele Jesser, vem um pouco de S, mas não vem tanto. Se eu não usasse esse Sibilance, esse Jesser agora, já funcionaria também, entendeu? Mas é uma forma da gente ainda conseguir manter o brilho e algumas coisas que ainda passarem, tiver um pouquinho assim ainda, ele dá mais uma segurada, ele pegar um pouquinho e querendo ao mesmo tempo deixar o vocal crisp, né? Que é um termo bacana, o pessoal usa, eu gosto também, que é essa coisa meio crocante na voz, mas ainda assim dá para entender os S's, eles estão ali, mas estão mais macios. E depois disso, eu acabo colocando um limiter, porque volte e meia, tanto que ele até clipou um pouquinho aqui, que como a compressão está bem forte no 176, às vezes, um momento ou outro, passa algum pique ali, tá? Então eu coloco um limiter para tirar isso, né? Como geralmente é um transiente muito rápido, né? Passa ali e já volta, não é algo que vai influenciar tanto assim, tá? Mas tem que ser avaliado. Nesse caso, foi o que eu escutei. E aí o resultado final é esse. É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim, mesmo sendo um pecador. Ele foi até o fim, carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E no Calvário ele venceu a morte, me deu nova vida, mudou minha sorte, me pôs na trilha, me deu um norte, desfez tudo por... Uma base. É louco
pensar no sacrifício que ele fez por mim. Mesmo sendo um pecador, ele foi até o fim. Carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim, sim. Nunca vi um amor tão grande assim. E no Calvário ele venceu a morte, me deu nova vida, mudou minha sorte, me pôs na trilha, me deu um norte, desfez todo o poder do pecado que gera morte. Sim, hoje sou forte, não tem uma tempestade porque Deus tá no meu bote. Sim, dando suporte, então eu deixo a minha vida pra aquele pilote. Vai louco pensar no sacrifício. Beleza, gente? Basicamente é isso, é um chain de voz assim relativamente simples, né? Existem receitas de bolo, existem formas de fazer e tal, mas cada música é uma música. Às vezes você pode usar, sei lá, o mesmo chain e funcionar 10 vezes seguidas para uma voz e tal. Às vezes você vai usar ele e ele não vai funcionar legal, ou ele até vai funcionar, mas ele não vai dar o resultado que você espera para aquela música ou levar para aquela estética daquela música específica. E aí você vai ter que mudar, tá? Então, basicamente é isso. Beleza, gente? É um videozinho que parece que clickbait, né? Mas tá aí. Então, se você queria uma maneira de mixar vocal, né? E eu falei sem reverb, mas assim, agora no final, se você quiser adicionar ambiência, adicionar um delay e tal e coisa, uma textura, fica completamente à vontade. Ou se você quiser manter a voz seca, sem nada, direto, assim como tem algumas músicas, né, que optam por essa estética. E um recado muito importante, dá para mixar assim, sem nenhum efeito, sem delay, sem nada. Obviamente vai gerar uma estética específica para música, mas vê que tipo assim, não, para mixar vocal tem que ter um reverb, tem que ter um delay, tem que ter um chorus, ou tipo assim, sabe, de usar artifícios do tipo, toda música você põe um chorus no vocal, do tipo, precisaria do chorus para voz encaixar na música, ou precisaria do reverb para voz encaixar na música, ou precisaria de um delay para voz encaixar na música. Tipo, não precisa, tá? Desculpa, mas se sempre você falar, tipo, eu preciso do chorus porque daí meu vocal encaixa na música, o problema não tá no chorus, tá? O problema tá antes. Beleza, gente? Basicamente é isso. Falou! É louco pensar no sacrifício que ele fez por mim. Mesmo sendo um pecador, ele foi até o fim. Carregou a cruz por mim, sofreu por mim, foi por mim.